Essa canção diz que o céu começa a se abrir, que os céus se abram sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Levante suas mãos, Pai, graça nós te damos, porque estamos na tua casa e na tua presença, e pedimos que os céus se abram, Senhor, neste lugar. Pedimos, Senhor, que a tua presença seja real, abundante, como temos sentido aqui neste lugar. Que em cada vida, que em cada lar, em cada coração, a tua presença e o teu Santo Espírito possa conduzir, possa direcionar. Que o céu se abra sobre nós. Que visão do alto, visão do Senhor seja derramada sobre cada um de nós. Que possamos, Senhor, sentir que o Senhor nos visitou, que o Senhor nos conduziu e nos direcionou. Que possamos ouvir a tua voz. Que agora, ao abrirmos a tua poderosa palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Que possamos ouvir a tua voz de amor, de graça, nos conduzindo e nos direcionando. No nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Se você puder, aplauda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está muito feliz de estar aqui no culto casa da Nazatim, da JNI, feliz. É uma alegria quando chega o dia de sábado, porque vamos nos reunir presencialmente, o meu coração se alegra e é um dia diferenciado. Então, alegre o seu coração aí e vamos desfrutar da palavra dele. Queria que você abrisse a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, verso número 50 a 52. Então, fica ainda de pé aí mais alguns minutinhos. A gente vai ler 3 versículos, os 50, 51 e 52. Gênesis 41, 50, 51 e 52. Se você puder, permaneça de pé aí no seu lugar, para a gente junto acompanhar a palavra de Deus. Gênesis 41. Está ali no fundo, mas não está dando muito para enxergar. Se jogasse para cima, aumentasse, ouvisse o fundo. Eu sei que está no telão aí, mas para dar uma melhorada aí ajuda. Bom, bora lá. Diz assim a palavra do Senhor: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On. 51. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Pode se assentar. Esse é um texto muito precioso e o tema da mensagem de hoje é um modelo a ser seguido. Um modelo para a gente olhar nesse momento de pandemia, nesse momento em que muitos modelos são colocados para nós, muitas pessoas, vídeos viralizam nesse momento com a galera aí imersa na internet. Para a galera do Nazatim, talvez o tema da mensagem seria: vamos stalkear a vida de José. Então vamos dar um stalk aí, vamos dar uma olhada aí em José, olhar todos os seus feeds, olhar todos os seus stories, olhar todas as suas mídias sociais e vamos dar uma olhada em José e tirar lições desse modelo precioso da palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração nesses dias. Então, bora dar uma olhada na vida de José e ver o que temos de lições nesses dias que podem nos abençoar. Bom, é fato que nos dias de hoje os modelos são complicados, sim ou não? As coisas que bombam na internet, os modelos que viralizam, os vídeos que viralizam, as fotos que têm mais curtidas, comentários, muitas coisas que bombam nessa rede virtual e tal, não estou dizendo que todos, mas em alguns, ou na maioria, não são modelos muito bíblicos ou padrões para se seguir. Por exemplo, músicas que bombaram aí. Se eu falar uma
eu sempre confundo, acho que é da Luísa Sonza lá e do Vitão, que bombou. Se você olhar aquele vídeo, tem misericórdia. Acho que até o YouTube lá bloqueou e tal. E acho que foi o vídeo que teve mais dislikes da internet, assim. Então, assim, aos olhos do mundo, bombou. Mas se olhar a qualidade do modelo e do vídeo, tem misericórdia. Que modelo é esse? E aí tem várias outras coisas. Talvez você está postando aí nas suas redes sociais que o pai está on ou o pai está off. Eu não sei o que você está colocando aí para a galera. Eu lembro que na minha época, quando você queria dar uma matada, né, na aula, não ir na aula, pode ter certeza que eu já matei algumas aulas. Pastor Mico, você já matou algumas aulas assim? Já matou? Já também? Ó, o passado, os pastores, em alguns momentos, já matou aula. Mas antigamente, na minha época de matar aula, era você pular o muro, sei lá, você dar alguma coisa lá no colégio e tal, e sair fora, ou simplesmente não ir. Hoje, o negócio de matar aula é só tirar o áudio e tirar o vídeo, não é verdade? Você está lá, o seu nome está aparecendo, mas você está dormindo, você nem está prestando atenção, você está fazendo outra coisa, está até assistindo alguma série lá, e a aula está rolando lá, mas você nem sabe o que está falando. Modelos, quais são os modelos que têm nos formado nessa pandemia ou na nossa vida? E José é um modelo precioso da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento, claro, é sombra das coisas que viriam, e você encontra vários modelos ou tipos de tipifica a Cristo no Antigo Testamento, e José, nós compreendemos que ele é um tipo de Cristo do Antigo Testamento, como outros, e a gente poderia falar, mas por quê? Porque José viveu uma vida sem pecado. Você não encontra na sua história alguém, mas é claro que José pecou, mas você encontra um modelo, e muitos dizem que José é um modelo e um tipo de Cristo, modelos a serem seguidos. E a vida de José nos inspira, porque o texto que lemos fala de 2 filhos que ele teve, Manassés e Efraim, contando 2 momentos e períodos da vida dele. Manassés, ele fala da casa do seu pai. E aí, acompanha comigo Gênesis 37, um pouquinho, da história desse homem chamado José, e algumas coisas que aconteceram então na casa do pai dele. Verso de número 1 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Mas olha só que começa agora a falar de José, e vai até o capítulo de 50. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, que é Dan e Naphtali, e os filhos de Zilpa, que é Gade e Azer, mulheres de seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai, ou seja, ele era aquele irmão dedo duro, velho. Nossa, imagina, aquele que contava tudo para o pai, para a mãe, delatava geral. Ora, Israel amava mais a José e a todos os seus filhos. Lembra que nessa época aqui ele já tinha 11 filhos, porque era o filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar, não, aqui já tinha 12 já, de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. A primeira coisa, e um exemplo que eu queria trazer para a sua vida e para a minha, é como lidar com os problemas familiares. É comum a gente ver que José e a sua casa tinham problemas. Você vai ver que primeiro o seu pai Jacó amava mais a José, então ele o favorecia. Sabe aquele filho querido, aquele filho amado, alguma coisa dentro do lar que talvez, eu não sei, recebia aquela parte do frango melhor, eu não sei, mais recheado, ou talvez amenizava alguma coisinha no serviço doméstico, ou a mesada era maior, eu não sei, mas algumas coisas Jacó demonstrava que amava mais José do que os seus demais irmãos. Só que você imagina isso naquela cultura patriarcal, onde o pai literalmente dava a bênção, onde ele que regia tudo sobre os filhos, sobre a casa. Imagina o peso e a importância que o pai
tem, e tem até hoje, mas com relação a um favorecimento de um filho. E aí a gente poderia levantar um monte de coisa com relação às famílias. A gente poderia levantar que houve preferência, que os irmãos odiaram José, que houve parcialidade, que houve injustiça, que talvez a gente começaria a pensar um pouquinho na nossa vida. Eu comecei a lembrar um pouquinho da casa do meu pai, da minha mãe, e lembrar que houve divórcio, eu ainda adolescente, com 14 anos, e passei uma luta com relação a isso nesse momento. Talvez você vai olhar para a sua família e lembrar talvez de um divórcio, ou lembrar talvez que hoje vive com uma madrasta, um padrasto, ou infelizmente um relacionamento ruim com alguém, com o irmão, ou com o pai, ou com a mãe, ou com alguém que convive com você. E é interessante a gente lembrar como, sim, José venceu, mas as famílias têm as suas dificuldades e problemas. Cada um enfrenta as suas dificuldades também no âmbito familiar. Quer um exemplo? Vamos lembrar então do filho pródigo. Lucas capítulo de número 15. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, sabe quem é o pai daquele filho pródigo? Aquele pai do filho pródigo é Deus. Mas como aquele filho pode abandonar o seu pai? Na parábola do filho pródigo, você não encontra um defeito no pai, você só encontra qualidades naquele pai. Você só encontra num pai amoroso, um pai que está na expectativa do filho. Você não consegue encontrar e verificar na parábola do filho pródigo um motivo justo e real para que aquele filho abandone tudo, a não ser querer viver os prazeres. Mas ele não sai da sua casa por causa de um problema. É interessante, e até onde, na parábola do filho pródigo, a imagem do pai é Deus, houve problemas. E o filho o abandonou e foi embora. Ou seja, você e eu não estamos inerentes ou inertes aos problemas e às lutas e às adversidades dentro da casa e dentro da família. Mas como vencermos? Mas como superarmos? Como irmos além? Eu coloquei aqui algumas outras coisas e fatalidades. Talvez uma morte chegou num lar. Eu me lembro quando perdi os meus avós. E eu morava com o meu... houve o divórcio, uma série de coisas. Eu fui morar com o meu avô e com a minha avó, junto com a minha mãe e meu irmão. A minha irmã estava... Ela foi morar fora... Logo, ainda eu tinha 17 anos na época, e ela foi morar fora, e mora até hoje fora, em outro país. Então, a gente foi morar no fundo da casa do meu avô e da minha avó. Mas eu me lembro, quando meu avô passava mal às vezes, tal, mas quando ele veio a falecer, quando houve uma morte, não foi o meu pai nem a minha mãe, mas houve uma morte dentro de casa, e acompanhando a minha avó de perto, e o que aquilo gerou? Mas muitos enfrentam no lar, às vezes, a morte, a perda de um pai, uma mãe, e tantas outras coisas. Há problemas que acontecem dentro da família. E José nos ajuda a ensinar, porque com 17 anos, ele é então odiado pelos seus irmãos, ele então sonha, ele conta o sonho aos seus irmãos começam a odiá-lo ainda mais. Você imagina, numa cultura dessa, José sonhar que todos os feixes se curvaram para ele. Ou seja, dizer que o pai dele ia se curvar a ele seria uma afronta para o pai. Seria uma desonra para o pai. Como assim, José? Você está louco? Como assim? O sol, a lua e as estrelas, todos vão se curvar a você. Seria uma afronta. Mas ele conta. Eu não entendo se naquela época ele já tinha a revelação, ou já entendia, mas ele conta. Talvez com o coração sincero, falando, porque é família. Mas aquilo leva a odiarem ainda mais. Como José venceu? Eu coloco o nome de Manassés aqui como o motivo. Deus me fez esquecer as dores e os meus trabalhos de toda a casa do meu pai. A primeira coisa para que você e eu podemos vencer nas dificuldades, na sua família e na minha, é saber que Deus cuida de nós, amém?
É saber que Deus está na frente. Olha só, José não falou, eu venci porque hoje eu sou governador do Egito. Eu venci porque hoje eu tenho recurso financeiro. Eu venci porque estou casado. Eu venci porque prosperei. Não, eu venci. Não, Deus me fez. Deus que foi o agente, Ele, Deus que me ajudou. Querido, nessa noite, nesse culto, saiba que é Deus que vai te fazer vencer na sua casa, na sua família, amém? Está com dificuldade com algum relacionamento, talvez é Deus te preparando. Deus estava preparando José para o futuro que dele tinha. Se você está com dificuldade para lidar com a sua mãe, com seu pai, prepara. Se prepara e vença isso, porque pode ser uma preparação para lidar com a sogra. Amém ou não? Ou com alguém no futuro, você não sabe. Pastor, minha mãe não dá não, cara. Minha mãe não dá, meu pai não dá. Ah, relaxa. Tem cenas do próximo capítulo, né? A vida vai continuar. Então vença essa aqui. Então, Deus me fez prosperar. Deus me fez esquecer, eu já estou no Efraim, né? Deus me fez esquecer, foi Deus. E a segunda coisa, Ele esqueceu. Ele perdoou. José teve amnésia? Muito pelo contrário, José não teve amnésia não. Você lembra quando José encontra os seus irmãos, o que acontece? Quando ele percebe que são os seus irmãos, ele para ali, sai fora e começa a chorar. Você acha que não feriu demais ele, não? Agora você imagina, com 17 anos, ser jogado numa cisterna sem água, fica lá, sem ter o que comer. Com 17 anos, agora você é vendido para uma caravana ismaelita e vai para o Egito. Ou seja, 17 anos você está aqui, alguém te manda para o Egito. E o Egito era um grande país, o maior país da época. Então, alguém te manda hoje, sei lá, para os Estados Unidos, para a China. E com 17 anos você vaza. Você não vê mais seu pai, você não despede dele, você não despede de ninguém. Você vai embora. Olha o que fizeram com ele. Você imagina os sonhos que ele tinha, foi tudo, os pensamentos que ele tinha. Ele foi jogado num buraco. E do buraco, ele foi vendido. Mas ele entendeu que não eram seus irmãos. Era Deus que tinha um plano e um propósito para ele. Era Deus que tinha algo. Querido, se você entender que o que você está passando no âmbito familiar é um trabalhar de Deus para a sua vida, para o teu futuro, para os planos que Ele tem, você vai olhar para o problema diferente. Você vai olhar e falar assim, Deus, o Senhor vai me ajudar a superar, a esquecer isso e a vencer. A segunda coisa, e eu preciso adiantar aqui, devido ao tempo, é como vencer, o fala das coisas internas. Ele precisou perdoar, ele precisou ter o domínio próprio, ele precisou vencer o ressentimento, uma série de coisas. A segunda coisa é como vencer as coisas externas, e aqui José venceu na área sexual. Acontece que ele vai então vendido, o capítulo 38 fala de Judá e Tamar. O 39 então, José, verso de número 1, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ponto. José então foi comprado como escravo e ele era servo de Potifar. Ali ele começou a enfrentar o problema. A mulher de Potifar chegou para ele, deita-te comigo. Não falou apenas uma vez, e ela começou então, falava-lhe todos os dias. No verso número 7 fala que ela pôs os olhos nele, falou para ele, deita-te comigo, ele recusou, e aí depois ela todos os dias, verso número 10, falava com ele e ele não lhe dava ouvidos. Ou seja, imagina, recebia nudes toda hora dela, recebia uma mensagem lá, vem cá, estou sozinho, não sei, né? Uma imagem aí, né, com pouca roupa, alguma coisa, algum vídeo, sei lá. Ela mandava direto para ele, atiçando, todos os dias. E como ele venceu? E aí eu vou precisar ir direto, porque senão eu não chego nos outros pontos. Mas muitos de vocês vão enfrentar problemas externos.
problema com a sua sexualidade, com o sexo oposto, vão receber mensagens, talvez vão ter desejos de ficar, de beijar, de fazer algo mais, ou ter relação. E como José venceu? E como você e eu podemos vencer? Olha a resposta de José, e eu sou apaixonado por isso. Bom, a mulher de Potifar preparou tudo. Então, não tinha ninguém olhando, a casa estava sem ninguém, ela talvez estava na sua melhor forma para seduzir, e ela então parte para agarrar ele. Não tinha ninguém vendo José. Não tinha ninguém de olho, Potifar não estava ali. Mas como José venceu e eu e você podemos vencer? Talvez você está sozinho no computador. E aí pode entrar em qualquer site pornográfico. Talvez você está sozinho, teu marido está trabalhando, tua esposa está trabalhando, teu namorado está fora, você está sozinho, seu pai, sua mãe não está te vendo. E aí, é motivo para pecar? É motivo para você fazer o que você quer? E aliás, se alguém fez algo ruim contra você, é motivo de você ir chutar tudo, o pau da barraca? Como José lidou? José disse o seguinte, olha só, a consciência que José tinha. Ele disse o seguinte, ó, verso número 8, tem-me por mordomo o meu senhor. A primeira coisa, ele respeitava o senhor dele, que era Potifar. Respeitava o líder dele. Respeitava o senhor dele. Ou seja, se você está trabalhando na empresa, respeita o chefe, respeita o patrão, respeita o líder, respeita a pessoa. Ela pode não estar ali em algum momento, não é motivo de você traí-la, não é motivo de você falar mal, não é motivo de você chutar tudo. Não, Potifar não estava lá, mas ele confiava em José. Você precisa honrar o seu líder. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Você precisa honrar o namoro, o relacionamento. Você precisa honrar a palavra que você deu. Honrar. Se você falou uma coisa, cumpra. Se você empenhou a sua palavra, cumpra o que você falou. Agora mente para um, mente para outro. Manda mensagem para um monte de gente que rolar, rolou. Está apaixonado por uns 10 na igreja. Que coisa é essa? Coisa doida. Bom, vamos voltar para cá. Vai. Ele honrava Potifar. A segunda coisa, olha só. E aqui é para vibrar. Ele disse o seguinte, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, Potifar não estava lá, os servos não estavam lá, ele estava sozinho, mas ele sabia que ele não estava só, Deus estava com ele. Eu não vou apenas pecar contra Potifar, eu vou pecar contra Deus. Como cometeria eu? Ele sabia também que ele pecaria com o corpo dele. Ou seja, precisamos de uma geração, de uma juventude, de adolescentes santos, que entendem que vão desrespeitar e não desrespeitam o pai e a mãe. Que não desrespeitam aqueles que têm autoridade sobre vocês. Que não desrespeitam o teu corpo. E não cometem pecado contra o teu corpo. Que não desrespeitam também a Deus. Cara, isso é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque houve tantos momentos em que nós somos testados e muitas vezes sozinhos, mas você e eu precisamos vencer as lutas externas, na área sexual e também em outras áreas, financeiras, da mentira, do engano e tantas outras. Bom, eu preciso seguir aqui. Terceira e penúltima já é pagar o mal com mal. José não. José pagou o mal com o bem. Olha só o que aconteceu com ele na prisão. E a gente entende também por Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Acontece que então, você sabe da história, José foge, então ele pôs lá no feed dele, lá, hashtag fugiu para casa, tô vazando, e saiu fora. E aí, o que acontece? A mulher, com as vestes dele, conta a história para Potifar.
E é interessante que da cultura egípcia da época, uma acusação de estupro era, sim, pena de morte. E a gente vê que Potifar acendeu-se-lhe a ira. E até alguns comentaristas que eu vi, ele pode ser contra a mulher ou contra José. Mas o fato é que ele não mata José e não manda executar José. Ele manda colocar na prisão uma pena amena ao que ele estava sendo acusado de tentar se aproveitar, um estupro contra a mulher de Potifar. Mas o fato é que ele fez o bem para Potifar, ele não quis se deitar com a mulher dele. E ele acabou indo para a prisão. Quantas vezes você e eu, ao tentarmos fazer o bem, recebemos o mal? Quantas vezes, às vezes, você ajudou alguém e essa pessoa complicou você? Quantas vezes você ajudou e ofereceu ajuda e a pessoa te caluniou, falou mal de você ou fez algo? Eu aprendo uma coisa, vendo uma pregação do Luciano Subirá, e eu poderia dar vários exemplos sobre isso. Ele conta que foi atender um casal, né, um homem, e foi falar assim: minha esposa estava, me tratando assim, e eu achei-me no direito de também traí-la. E aí eu fui traindo, adulterando. E aí o Luciano Subirá conta que, mas quem te fez? O que Deus fez contra você? Talvez a sua esposa fez algo, mas e Deus? Deus não fez nada, e Ele merecia que você desonrasse o nome dEle, seu casamento, seu testemunho, a sua vida. Por quê? Porque às vezes alguém faz algo contra você e você vai e mostra quem você é. Eu me lembro de muitas atitudes que já, talvez, o pastor Fábio pode lembrar as dele, eu posso lembrar as minhas, em que a gente ajuda pessoas, e talvez algumas pessoas são gratas, e glória a Deus, outras não entendem tão bem, num aconselhamento, uma palavra, e talvez saiam até falando mal, ou comentando alguma coisa, porque não gostou, não agradou. Mas entenda algo, e uma revelação dessa palavra para o teu coração. José não pagou o mal com o mal, porque ele sabia quem ele era. Se você tem uma atitude má contra alguém, esse denota quem você é. Se você tem uma atitude boa para a pessoa, mesmo ela te fazendo mal, isso mostra quem é você. Quantas vezes alguém foi transicionado na Zatim para a JNI, e eu sabia que aquela pessoa estava falando mal de mim, fez grupo, ou fez coisas, e eu fui tentar reconciliar, e mesmo assim, em muitos casos, eu abençoei aquela pessoa, eu orei por ela, porque o que ela fez denotou quem ela é, mas o que eu faço denota quem eu sou. E não é porque aquele me feriu ou me machucou, ou continua me machucando, ou continua me ferindo. Eu não vou ser reativo a isso, eu vou agir da maneira que Deus me criou para agir. Não é porque eu ajudei alguém e deu ruim, que eu vou parar de ajudar alguém. Eu vou continuar ajudando, e ajudando. Porque isso denota quem eu sou e o que eu fui chamado para fazer. É tão precioso isso, porque José entendia quem ele era. E aí eu quero que você segure comigo aí, agora é 8h30, mais 5 minutinhos. Sei que eu já estou zerado ali, mas eu peço que você acompanhe comigo aí, que eu vou... Já está até tocando aqui no fundo, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero que você já fica comigo aí nesses 5 minutinhos finais. José, então, quem numa prisão, vê o verso de número 6, 46. Vindo José pela manhã, que se achavam, viu, e eis que estavam turbados. Quem numa prisão está preocupado com o próximo? Quem numa prisão está preocupado com o padeiro e com o copeiro? Quem numa prisão faz algo para o outro? Quem injustiçado, às vezes quer justiça. Quem pisado quer ajudar o outro a erguer. Porque esse era quem era José.
E ele então olhou para o padeiro e para o copeiro, e aí então você conhece o sonho, e é interessante que o copeiro sonha, o padeiro sonha, e é muito natural que naquela época o faraó estava numa investigação para saber algo que aconteceu. Alguém com certeza tentou matar o faraó, e aí ele achou que fosse o padeiro ou o copeiro, e aí ele manda então para uma prisão e começa uma investigação. Mas depois de 3 dias termina a investigação, e ele chega a um veredito, e José vai ali, ouve o sonho do padeiro e do copeiro, e ele então fala a sua interpretação. E diz então que o copeiro há 3 dias ia ser restabelecido, e o padeiro em 3 dias ia morrer. Agora você imagina os 3 dias para o copeiro e para o padeiro. Você imagina o papo entre eles. Ah, padeiro, você tentou matar mesmo o faraó. Ah, tal, não sei o quê. Mas será que vai se cumprir? Imagina os 3 dias do padeiro, imagina os 3 dias do copeiro. Mas José estava ali. E foi bálsamo para um, né? Para outro não teve jeito, né? Aconteceu o que aconteceu. Mas Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E aí, a outra coisa que a gente vê no verso número 15, porque de fato fui roubar, no verso número 22. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, além de pagar o mal com o bem, José foi esquecido lá. E agora, como você sabe que eu preciso partir para o final, eu quero resumir em algo que me abençoou muito. A primeira coisa é vencer de forma interna, é vencer na família e no seu coração, perdoando e sabendo que Deus é com você, tratando as feridas que estão te marcando e machucando, declarar aí Manassés sobre o seu coração, e o Senhor limpar você. A segunda coisa é saber que Deus é contigo e vai fazer você vencer também de forma externa, manter uma pureza, uma santidade, uma vida com Ele. E ele venceu, não desonrando Potifar, o seu corpo, ou até mesmo a Deus. Honre a Deus em tudo. Mas a última coisa, Deus fez ele prosperar, ele não pagou o mal com o mal, ele foi esquecido. Mas aqui, vendo o texto, você imagina, ficou 2 anos lá. Agora você imagina se aquele copeiro tivesse se lembrado de José. Tá bom, ele chegou e foi servir Faraó, e ele lembrou de José e falou de José. E aí Faraó se compadeceu de José e foi e libertou José da prisão. O que José ia ser no Egito? Ia ser talvez alguém que ia lavar o prato no Egito? Ia ser alguém que ia ajudar o copeiro, um servente de copeiro? O que José ia ser no Egito? Mas Deus estava trabalhando. Quando o copeiro esqueceu, Deus não se esqueceu de José. Quando o copeiro não se lembrou dele, não significa que Deus não havia esquecido dele ou não se lembrado dele. Querido, você não pode se esquecer nessa noite que se ninguém se lembra de você, Deus não se esqueceu de você. Deus te lembra de você, seja num cativeiro, numa prisão ou onde você estiver. Deus se lembra. Deus não se esqueceu, mas era o plano dele para José. Porque não era para ele sair para lavar prato, era para ele sair para ser o governador do Egito, para cumprir o plano que ele tinha para José. E olha só o que estava na cabeça de José, verso número 14 e 15, 40, 14 e 15. Quando ele vai falar com o copeiro, ele diz assim: porém lembra-te de mim, quando tudo correr-te bem, rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair dessa casa. Olha só o 15, o argumento dele: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que pusesse-me nessa masmorra. Ele ainda estava remoendo, ele ainda estava pensando: é injustiça, eu não devo estar aqui na prisão, é injustiça, eu não tenho que estar aqui. E como está o seu coração hoje? Achando que Deus esqueceu de você, ou que Deus não olha, ou que Deus não vê, mas é o cumprimento de um plano para te colocar onde Ele tem para a sua vida. Aqueles 2 anos na prisão fizeram José sair de lá para ser o homem mais importante embaixo do faraó sobre todo o Egito.
E é tão maravilhoso que a história vai indo, ele vai prosperando, e ele dá o nome Manassés, Efraim, Deus honra ele. Mas no final, acontece outra revelação, e aqui eu quero orar por você. Os irmãos dele vêm 2 vezes, na terceira trazem o seu pai, e Jacó vai lá, o faraó dá a terra de Gósen, eles vivem lá, mas Jacó morre. E aí você imagina que os irmãos estavam pensando, agora José é o cara mais importante aqui. Agora José vai matar gente. Agora já era. E no capítulo 50, você vai ver no verso de número 19 a 22, a conversa. Ele faz um banquete em família. Os irmãos chegam e falam assim, nós somos servos de Deus. O nosso pai disse para que você não fizesse nada para a gente. E olha a resposta de José para os seus irmãos. Ele diz assim, verso número 19, se você quiser abrir e acompanhar, Gênesis 50, 19. José diz assim, acaso eu estou em lugar de Deus para fazer alguma coisa a vocês? Oh, isso é demais. Não é aquela música, quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver depois você bem e vai se arrepender. Não, não. Ele estava bem, próspero, e ele entendia que ele não estava no lugar de Deus. Não, ele não ia pagar o mal com o mal. Ele ia pagar o mal com bem. O mal que vocês intentaram, verso número 21. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Tanto é assim, você vai ver no final do capítulo 50, verso número 24, que José diz assim, certamente Deus visitará o seu povo e livrará vocês dos egípcios. Não deixe os meus ossos aqui no Egito. Jurem que vão levar os meus ossos fora. José, 430 anos antes, sabia que Deus libertaria o povo de Israel do Egito e disse, não deixe os meus ossos aqui. Quando vi o Senhor se manifestar e tirar vocês daqui, leva os meus ossos juntos. José vivia por um propósito, por uma direção e uma revelação de Deus. Manassés sobre a sua vida. Deus tem que te fazer esquecer, para que venha o Efraim e você prospere. Você quer prosperar? Sem Manassés, sem esquecer, sem perdoar, sem liberar o perdão. Não dá. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez prosperar. E eu acho tão maravilhoso, porque a primeira vez que José atende os seus irmãos, ele diz assim, lembrou-se do sonho. Lá quando ele tinha 17 anos. Ele foi se lembrar quando viu os irmãos. As promessas que o Senhor tem para você e o futuro que Ele tem, em nome de Jesus, vai se cumprir. Olhando a vida de José nessa noite, o modelo para você e eu seguimos. O modelo que venceu nas lutas internas e na família. Alguém que venceu com o próximo, com as coisas externas. E alguém que viveu os planos do Senhor na vida dele. Ele não deixou a raiva, o ressentimento, o ódio direcionarem as suas ações. Mas ele foi conduzido por uma mão do Todo-Poderoso. Nessa noite, eu quero fazer 2 orações com vocês. A primeira oração é Manassés. Que Deus é com você. E Deus vai te fazer esquecer e perdoar aquilo que fizeram contra você. Aquilo que machucaram e mancharam a sua vida. Ele não teve amnésia, ele chorou quando viu os irmãos pela primeira vez, chorou quando viu a segunda, e na terceira ele chorou tanto que todo mundo percebeu. Ele se lembrava das dores e das marcas. Mas o Senhor curou aquele coração. Você vai sair daqui nessa noite curado, em nome de Jesus. Se Deus falou teu coração nessa primeiro ponto, você quer responder a ação não minha, mas de Deus para a sua vida, e declarar Manassés, vencer as lutas internas da sua mente, do seu coração, os questionamentos. Se ajoelha onde é que você está, eu quero orar por você. Agora já. Se ajoelha onde que você está. E vamos declarar Manassés sobre a sua vida. Deus vai tocar você, visitar teu coração. Saber que não é as pessoas que te esqueceram, não é as pessoas que te fizeram fracassar, não foi a família que você nasceu, não foi, não foi. Não foi. É Deus que é com você.
Ah, mas você não conhece a minha família. O divórcio, tantas coisas, as acusações, os traumas. Eu sou um adolescente, um jovem abandonado. O esquecimento das pessoas não é o esquecimento de Deus. Manassés sobre a sua vida. Deus precisa ser com você e você precisa perdoar. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite venha trazendo cura sobre essa geração. Precisamos de uma geração de adolescentes e jovens curados. E há modelos tão preciosos. José é um modelo para nós nessa noite, de alguém que sofreu. O Salmo 105, verso número 17, fala que colocaram bolas de ferro e colares sobre ele. Ele foi como escravo, humilhado, açoitado. Ele foi dado como morto. Ele foi tirado do convívio dos seus familiares, do seu país, dos seus costumes, da sua língua. E foi levado como escravo, sem direitos, sem nome, sem nada. Sofreu. Mas o Senhor era com ele. Senhor, em nome de Jesus, nas lutas e adversidades internas sobre cada um dessa geração, Senhor, daqueles que estão aqui presencialmente, daqueles que nos acompanham online, Espírito Santo toca. Declaramos Manassés, que o Senhor esteja sobre eles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça perdoar e esquecer, e declarar um novo tempo em nome de Jesus sobre essa geração. Amém. E a segunda e última oração, e aqueles que querem responder, é para que você, Efraim, seja, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, para que você viva os propósitos, não reaja ao mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Gálatas 6 vai dizer que a seu tempo ceifaremos. Fazer o bem é uma semente, que você lança, não desfaleça, não canse de lançar essa semente, fazer o bem. Ao seu tempo, um dia você vai colher, talvez não é hoje, não é daqui um dia, não é daqui meses, pode ser daqui anos, mas é certeza que você vai colher. E Deus tem que te fazer prosperar e lembrar que é um plano e um propósito. O Salmo 105 diz que Deus enviou José na frente para o Egito para libertar uma nação, um povo, através de Abraão, Isaac, de Jacó. Ou seja, Deus mandou José antes, que ele tinha um plano para aquela nação. O que Deus for fazer na sua vida é para um propósito bom, perfeito e agradável. É para um plano que Ele tem para a sua família, para a sua casa, para algo que você ainda não sabe. Mas é Efraim, você tem que prosperar, você tem que viver os planos e os sonhos de Deus. Se você quer viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida, se levante aí, onde é que você está? Eu quero orar por você, mas quem está de pé, fica de pé, levante as suas mãos, fale com Deus nesse momento e comece a declarar os planos dele sobre você, os propósitos dele. Talvez você se encontre ou se ache numa prisão, achando que o copeiro se esqueceu, achando que alguém se esqueceu, um líder se esqueceu, o seu chefe se esqueceu, ou os seus familiares se esqueceram, mas você não está entendendo que Deus não se esqueceu de você, que há um plano a ser trabalhado no seu coração e na sua vida, para você atingir aquilo que Ele tem para você, os planos do Senhor para o teu coração e para a tua vida. Se você crê nisso, coloque de pé e começa a falar com Deus. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de pedir para o pastor Fábio vir aqui e conduzir essa oração, mas que você prospere, que você não apenas viva ou subsista, mas que você, adolescente e jovem, viva os planos que Deus tem para você. Aquilo que Ele projetou para você se cumpra na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Aquele que te chamou, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Que o Senhor cumpra os planos e os projetos, e que Efraim seja declarado sobre a sua vida, e que os planos dele se cumpram sobre você. Talvez você chegou aqui essa noite achando que acabou, achando que não vai voltar, ou não vai conseguir se recolocar, mas Deus está dizendo para você: ei, olha para mim, eu não me esqueci de você. Pastor Fábio. Aleluia. Vou pedir para que todos coloquem-se de pé. Eu quero orar, fazer essa oração para todos que estão aqui nesse ambiente, e você que está em casa também, que pode estar ajoelhado em algum lugar ou sendo ministrado em algum lugar. Essa palavra falou fortemente ao meu coração, ao coração de todos. Deus não se esqueceu de nós. Além de fazer nós esquecermos daquilo que nos prendia,
Ele diz que há um plano perfeito para a nossa vida. Efraim na sua vida, Efraim na minha vida, Efraim sobre a vida da igreja. Nós iremos prosperar, iremos avançar, seguindo Jesus Cristo, olhando para Ele toda a nossa vida, fundamentado nele. Nós iremos nessa hora. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai amado, eu coloco diante de Ti cada jovem, cada adolescente nessa hora. Talvez encontramos por meio da internet pais nesse momento sendo ministrados porque estavam ouvindo essa mensagem, ou até mesmo pessoas adultas que estão em algum lugar ouvindo essa mensagem, essa palavra expositiva que foi exposta para a nossa vida. Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor traga um novo tempo para essas pessoas, que elas possam em nome de Jesus entender que o Senhor tem algo para a vida delas. Há Manassés e há também Efraim. O Senhor nos faz esquecer nessa noite daquilo que sofremos, daquilo que nos aprisionou, daquilo que tentou nos prender com algemas, correntes. Pelo poder que é no Teu nome, somos livres, libertos em nome de Jesus. Mas o Senhor também nos diz que há Efraim. Senhor, o Senhor nos faz prosperar aonde nós sofremos, aonde nós sofremos é aonde nós floresceremos, é aonde o Senhor, ó Pai, fará com que o Teu nome seja glorificado, honrado para todos sempre. Por isso, Pai, eu oro para que cada um dos Teus filhos se baseie na Tua palavra, acreditem nas Suas promessas, sabendo que ainda que a figueira não floresça, o Senhor está conosco, o Senhor nos conduzirá, o Senhor nos tomará pela mão, o Senhor, ó Pai, fará com que nós prosperemos no Senhor, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Será que você